Ninguém melhor do que você para dizer aonde dói. Assim é o grito de socorro que Davi ele faz para Deus através do Salmo 69. É o grito de socorro, o pedido dele de socorro a Deus. Olha só, ele começa assim, ó. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. E aí o comentário do bispo diz, livra-me, ó Deus. Com um grito de socorro, Davi expressa angústia e dor. Ele compara a própria aflição com a de alguém que se afoga em águas turbulentas. Davi não queria se entregar ao desespero, mas se sentia sufocado e tragado pelo sofrimento. Isso mostra que, embora as forças físicas sejam limitadas, o clamor extrai a força que há na fé. E assim, somos capazes de ter vigor para sobrepujar os problemas. As palavras de Davi prefiguram também o posterior sofrimento do Messias. O Senhor Jesus sofreu com as mais terríveis dores para poder socorrer todos os que o invocam na aflição. Então, quer dizer, nós vamos enfrentar esses momentos em que nós não vamos ter ninguém do nosso lado, não vai ter ninguém que nos compreenda. Por mais que a gente tente explicar o que a gente está sentindo ou passando por alguém, é como se esse alguém não pudesse nos ajudar, mas Deus pode. Quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos a Ele o socorro, Ele vem então sobre nós. Essa fé que nós possuímos, no clamor nós tiramos forças dela para vencer. E ele continua. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Sabe o que eu vejo também? A humanidade, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, não, quem está na fé não vive problemas, quem está na fé não passa por lutas, quem está na fé não chora, quem está na fé não tem medo, quem está na fé é isso. Não, não é verdade. A nossa humanidade está sempre presente. Nós vamos sentir tudo, passar por tudo, mas no momento em que nós clamamos a Deus é que isso muda. No 3, estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui que não furtei. Quer dizer, olha só, os inimigos que até fazem o mal para ele sem nenhuma causa, né? E são mais do que o cabelo da cabeça. A gente não consegue contar os cabelos da nossa cabeça. Agora imagine, eram tantos inimigos que ele tinha, que ele se sentia tão ameaçado, mas agora ele está buscando a Deus. É a oração dele, é a oração que nós temos que fazer na hora da aflição, na hora da dor, na hora da angústia. Sabe que oração é essa? Não é você pegar esse salmo e ler ele agora como ele está aqui, não. É você, na verdade, exprimir para Deus, você tirar de dentro de você, falar para Ele exatamente o que você está sentindo. Você falar para Ele o que você está passando, o que você está pensando naquele momento, né? Por exemplo, Senhor, eu estou tão desanimado, eu estou triste, estou abatido, olha, eu não estou aguentando, é tanta coisa acontecendo na minha vida, quer dizer, você está tirando de dentro de você o que você está sentindo naquela hora. 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e os meus pecados não te são encobertos. Quando ele disse, conhece a minha estultice, ele falou assim, conhece a minha tolice, né? A minha imaturidade, né? No 6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Então ele tinha uma preocupação, que as pessoas não se perdessem por causa dele. Então ele queria que Deus guardasse aquelas pessoas, né, de olharem para ele e falar, ele é homem de Deus, mas olha como é que ele está. Né? O 7. Por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um conhecido para com os filhos de minha mãe. O comentário diz assim, ó, por amor de ti, o justo é afligido por causa da sua fé, e aqueles que o afligem não têm ideia de que afrontam o próprio Deus. Enquanto a pessoa vive no erro, todos à sua volta a têm em grande estima,
Mas quando ela se entrega a Deus e se desvia das práticas erradas de outrora, sofre rejeição e se torna como um estranho em sua própria casa. Isso aconteceu com o Senhor Jesus, que também foi rejeitado pelo seu povo. Vamos ver João capítulo 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Porém, mesmo que todos deem as costas, aqueles que creem, o Altíssimo jamais os desamparará. Então, olha que forte, né? Quer dizer, até o próprio Senhor Jesus se sentiu rejeitado. É engraçado, quando nós estamos fazendo tudo de errado, é como se o diabo tivesse descansado, ele sumisse. Mas bastou a gente querer fazer algo de bom, de certo, para o diabo se levantar contra nós, né? Naturalmente, ele não quer que a gente venha usar a fé, né? Ele quer que a gente continue nas garras dele, sobre a submissão a ele. Como o bispo falou, enquanto a pessoa vive no erro, todos à sua volta a têm em grande estima. Mas quando ela se entrega a Deus e se desvia das práticas erradas que fazia antes, sofre a rejeição e se torna como um estranho dentro da própria casa. Nós sofremos isso. Nós passamos por isso. E graças a Deus, porque essas perseguições, essas lutas, só nos tornaram mais fortes e capazes de vencer outras lutas maiores. No 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E aí o comentário diz assim: o zelo. Desde a mais tenra idade, Davi manifestava zelo em tudo o que fazia. Como pastor de ovelhas, por exemplo, foi capaz de arriscar a própria vida para defender o seu rebanho. Vamos conferir 1 Samuel 17, 34, 37, que diz: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E aí, seguindo o texto, os anos se passaram e esse zelo continuou. Por isso, suas obras se destacaram e incomodaram. Tudo que o Senhor Jesus fez neste mundo também foi com tanto zelo que gerou ódio nos religiosos da sua época. João capítulo 2, 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da sua casa me devorou, com aquilo que o Senhor Jesus havia feito. Diante desses exemplos, reflita. Suas obras possuem esse mesmo cuidado e qualidade a ponto de serem comparadas a ouro, prata e pedras preciosas? Ou são negligentes, superficiais e perecíveis como a madeira, o feno e a palha? 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus é o firme fundamento daqueles que o buscam. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é muito profundo, né, essa parte aqui do zelo, né? E como o bispo explorou bastante essa questão. Então o seu cuidado nas coisas espirituais que você faz, nos propósitos que você pega na igreja, nos folhetinhos, por mais simples que seja, mas ali o pastor lhe falou de uma passagem, de uma palavra. Qual é o valor que você está dando para esses propósitos, para o que Deus tem te dado, né? Aí seguindo para o 10, ele diz: quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas,
pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Então, quando é que se vestia de pano de saco? Para se humilhar, né? Então ele está falando que ele se humilhou no 12. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. E fui o cântico dos bebedores de bebida forte. O comentário diz assim: cântico dos bebedores. Ser ridicularizado, compreendido, menosprezado por todos. Principalmente por pessoas que estimamos não é fácil. Porém, são nesses momentos que temos a preciosa oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Altíssimo e de amadurecermos espiritualmente. Quer dizer, aí nós lembramos de tudo que o Senhor Jesus passou, né? Cuspiram na cara dele, o empurraram, os bofetearam, colocaram uma coroa de espinho. E quem fez isso tudo? Os religiosos. O 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. A gente percebe que tudo que o Senhor Jesus passou, ele não guardou nada. Ele continuava na cabeça e no coração dele, amando aquelas pessoas. Mesmo elas odiando a ele, né, e fazendo mal, ele permaneceu amando a elas. Por isso que ele tinha propriedade para falar assim: amar o seu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo inclui os nossos inimigos também. O 14. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Não me escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. E o comentário do bispo diz: bem tens conhecido. Saber que o Todo-Poderoso conhece detalhadamente as tribulações enfrentadas pelos seus servos traz alívio e conforto. Diante disso, basta confiar, pois não importa como ou por quem elas foram deflagradas. Quando reconhecemos que Deus é soberano e está no controle absoluto das nossas vidas, somos livres de todo o desespero. Sabe? Ele falou assim: estão diante de mim todos os meus adversários. Eu até incluo aqui o seguinte, né? Que aqueles que perseguiam ele, Deus estava falando: olha, meu Deus, o fulano está me perseguindo, o ciclano está me fazendo isso. As pessoas que a gente põe em oração. No 20, afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Tá vendo? Por que a gente bate tanto na tecla, falando para você não esperar nada de ninguém? É normal a gente esperar alguma coisa de alguém. Sempre vamos esperar alguma coisa. Nós somos muito inocentes às vezes, né? Mas quando nós estamos já preparados, né, para não receber nada de ninguém, então a gente já fica em paz. Sabe que a gente esperava algo de fulano, mas não fez, pronto, eu vou fazer. No 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Tornou-se-lhe a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureceram-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e fazem com que os teus lombos tremam constantemente. Lembra que na cruz o Senhor Jesus disse: estou com sede, deram para ele, né? Fel, e deram para ele também um pouco de vinagre. 24. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daquele a quem chegaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos
e não sejam escritos com os justos. O comentário do bispo diz: sejam riscados do teu livro. Davi vislumbrava que os seus inimigos fossem listados como malfeitores, a fim de que fossem banidos de entre os cidadãos de bem, conforme o costume da época. Suas palavras lembram os ensinamentos revelados no Novo Testamento, acerca do julgamento final e do livro da vida. Vamos conferir Apocalipse 20, 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então a terra e o céu que hoje nós vemos não vão mais existir. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. No lago de fogo e enxofre. Quer dizer, nós não podemos, essa é a nossa maior luta, a nossa maior batalha, é que a nossa alma não se encontre lançada no lago de fogo e enxofre, a morte eterna. Nós lutamos sim para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e quando nós partirmos desse mundo, possamos encontrar Jesus na eternidade. Neste livro, há os registros mais importantes da humanidade que determinarão se as pessoas passarão a eternidade ao lado do Altíssimo ou longe dele, condenadas no lago de fogo. No livro da vida constam os nomes daqueles que, por meio da fé, se mantiveram afastados do pecado, assim como recompensa por uma vida justa e obediente à vontade de Deus. Viverão para sempre com ele, para que a salvação e os nomes escritos no livro da vida permaneçam. É preciso haver constante vigilância de fé. Por isso, minha amiga, meu amigo, lute para você ter, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, o seu nome no livro da vida. Isso é a coisa mais importante que tem. Você vai lutar por isso, vencendo a si mesmo, vencendo os pecados, vencendo os pensamentos maus e lutando para permanecer obediente à palavra de Deus. O 29. Eu, porém, sou pobre. Estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro. Não é que ele era pobre financeiramente, mas ele era humilde. Ele está falando, eu sou humilde, Senhor. Estou triste. Quer dizer, a condição como ele estava se sentindo. E aí ele continuou 30. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Quer dizer, as ofertas. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi, ou bezerro, que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Isso te traz alegria? Porque para mim traz. Porque o Senhor ouve os necessitados. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, e somos sinceros ao falar com Ele, Ele ouve a nossa oração. No 34. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Graças a Deus. Esse salmo, então, um salmo profético, porque ele fala também do Senhor Jesus, mas um salmo muito, muito, muito especial, muito forte. Bom, diante disso tudo que nós falamos, e hoje falei bastante, o salmo também é um pouco longo, eu quero que você reflita nessas palavras. Agora é você com Deus, tá bom? Não esquece de mandar esse salmo para alguém que precisa da sua ajuda. Você vai ajudar essa pessoa, quando ela ouvir esse salmo, ela vai se sentir fortalecida. Assim como você também, tá bom? Deus abençoe você abundantemente.